mais um dia e você deita a cabeça no travesseiro, tendo feito um monte de coisa e sem fazer aquilo que você precisava fazer. Quanta ansiedade você passa por saber que precisa fazer alguma coisa que você acabou não fazendo no dia. Continua evitando aquilo que você sabe que vai causar, talvez cause um incômodo, e aí você posterga, e o quanto isso atrapalha você, para você alcançar seus objetivos, para você crescer na carreira, para você ganhar dinheiro, para você emagrecer. Eu não sei que objetivo você tem que você está procrastinando, mas você não está sozinho nisso. Acontece muito, e é por isso que hoje eu vou mostrar para você um framework simples para você lidar de uma vez por todas com essa procrastinação. São 3 perguntas fundamentais que você vai sair daqui desse vídeo tendo respondido, que vão virar seu jogo ainda hoje, para você conquistar aquilo que você quer. Solta a vinheta. Seja bem-vindo ao episódio 184 do Café com PNL. Aqui a gente alia programação neurolinguística, neurociência, para trazer informações práticas para você colocar em execução aquilo que você quer para sua vida. Estou aqui com a Viviane Lauren, especialista em comportamento humano. Sejam bem-vindos aqui ao nosso episódio importantíssimo, né? O que pega muita gente é a procrastinação, não tenha dúvida. Sim. E eu vou começar esse episódio já pedindo, primeiro, para você curtir o vídeo. Compartilhar, se inscrever no canal e também, se você está nos ouvindo pelas plataformas de áudio, lembra de dar 5 estrelas e seguir a gente por lá também. É uma forma de você nos ajudar, porque as curtidas são um aplauso da internet. E é uma forma de você se ajudar, porque aí o algoritmo vai entender aquele conteúdo de valor que você quer receber e vai te indicar mais conteúdos de valor para você. É bom para os dois lados. Eu quero começar esse episódio com uma reflexão do Sêneca. Sêneca era um filósofo do estoicismo, provavelmente você já ouviu falar sobre isso, porque está em alta. E ele, em seu livro sobre a brevidade da vida, fez o seguinte comentário que eu vou ler aqui para vocês, que é o seguinte: as pessoas, né, não permitem que ninguém ocupe seus imóveis, e se há uma pequena disputa sobre o limite da propriedade, elas correm as armas e as pedras. Ou seja, as pessoas protegem muito a propriedade quando a gente fala de financeiro. Uhum. São sovinas quando trata de gastar o próprio patrimônio, ao passo que, com relação a gastar o tempo, são perdularíssimos com a única coisa que é justo ser avarento. O que ele quis dizer? Traduza para o português, por favor, Carol. Aqui não tá dando esse português antigo. Vamos lá. Todo mundo sabe o valor do dinheiro. Você tem um orçamento familiar. Você sabe quanto você pretende gastar para pagar o condomínio, para pagar um dinheiro que você deixa separado, que é para pagar as contas fixas da casa, para pagar o supermercado. Você sabe quanto isso custa. E quando você vai decidir comprar uma coisa na sua vida, você leva em consideração esse dinheiro, né? Quando você vai comprar alguma coisa no supermercado, por exemplo. Pois muito que bem. Só que, do mesmo jeito que o dinheiro é um recurso, tempo também é um recurso. E as pessoas não fazem orçamento de tempo. Você faz o seu orçamento familiar, mas você não faz. As pessoas gastam o tempo como se o tempo fosse eterno, fosse infinito, quando na verdade ele não é. Uhum. Você está gastando o único recurso que você não sabe quanto você tem. Você não sabe quando você vai morrer, você não sabe o que vai acontecer amanhã. E você gasta esse recurso sem pensar com o que é que você está gastando e sem saber o quanto você tem. E você acha isso normal. E quando com dinheiro você não faria isso. Exatamente. Essa reflexão do Sêneca, sei lá quantos anos, até séculos atrás, continua muito válida hoje. Com certeza. Exatamente. As pessoas fazem exatamente isso, né? Se pensasse em relação ao tempo, como pensa em relação ao dinheiro, a valorização que dá para o dinheiro, desse para o tempo, não faria... A começar, já não ficaria horas no celular. Oh. Né? Já começaria... A gente está falando primeiro, né?
Quanto tempo você joga fora olhando a vida dos outros, né? E você não cuida do tempo como você cuida do dinheiro. Mas você não procrastina porque você é uma pessoa fraca ou porque você é preguiçosa. Procrastinação é diferente de preguiça. Você procrastina porque existe um sistema interno que te puxa para trás. Exatamente. Enquanto você não resolver a causa raiz desse sistema interno que te puxa para trás, não vai ser jogar o celular longe que vai fazer você parar de procrastinar, que é o que a gente já conversou, inclusive, no episódio que a gente falou sobre vício em telas. Não vai adiantar. Você vai jogar o celular longe e vai continuar procrastinando com outras coisas ao invés de fazer aquela tarefa. Porque existe um sistema interno que não está resolvido. E é sobre esse sistema interno que a gente vai falar hoje. O que acontece é uma evitação da experiência. Existe alguma situação que você tem ali, que você está evitando para não sofrer de alguma forma com ela. E aí esse sofrer depende de caso a caso, né? Exatamente. Como você falou, procrastinação é diferente de preguiça, porque o preguiçoso ele não vai fazer nada. E está tudo bem chegar à noite. Ele não vai se culpar, ele não vai pensar sobre isso, ele não vai agir, mas também está tudo certo. O procrastinador não, ele age, só que ele tem várias ações, vários comportamentos que não estão alinhados aos objetivos que ele tem. Ele vai fugindo da obrigação. Por que ele foge da obrigação? Porque ele acredita, muitas vezes, que aquilo que ele vai fazer ou é grande demais para a capacidade que ele acredita ter. Então, é isso que eu tenho que fazer, é muito grande, eu não vou dar conta, então eu fujo de uma forma inconsciente de realizar aquilo. Então, geralmente, é por aí que acontece a procrastinação. Ou um grau de exigência tão alto que a pessoa tem de uma perfeição, que como ela acredita que aquilo não vai ficar perfeito o suficiente para que ela ache que aquilo está bom, ela também não faz. Então, aí está os grandes comportamentos, os mais comuns em relação à procrastinação, né, Carol? Exatamente. Só que isso que a gente está falando é um papo de coisas inconscientes, né? Não é que a pessoa faz isso com consciência. Eu vou procrastinar porque eu não tenho habilidades para tal. Eu vou procrastinar porque eu sou muito exigente, perfeccionista e eu acredito, então eu vou deixar isso para depois. Não é consciente. Não, porque meu senso de autoeficácia não me permite. Não é assim que acontece. Acontece você sentar na frente do seu computador e resolver lavar uma louça. Exatamente. E resolver deletar e-mail. Que também é importante, mas muito menos do que provavelmente a tarefa que você limpar meu celular. Assim vai. E assim vai, e assim vai. Só que chega à noite a culpa vem, né? Até para decisões você faz isso. Vou acumular mais informações e mais informações e mais informações antes de decidir, mas na verdade você está com medo das consequências de alguma coisa que você já decidiu. Você só não quer bancar a decisão que você teve. Não tem coragem suficiente para fazer isso. Aí você vai fugindo da situação, né? E aí, pensando sobre isso, teve até um vídeo que eu gravei lá no Instagram sobre esse tema, que tem uma frase que era da minha avó. Ela falava assim: é melhor um dia em vermelho e vários em verde do que a vida toda em amarelo. E eu não entendia, pra mim era irrelevante aquela frase, porque quando eu era criança, quando você é criança não tem muita coisa pra decidir, né? Você tem que decidir estudar, pra ir bem na escola e decidir brincar. É a única decisão, né? A criança não toma muita decisão. Aí, conforme você vai crescendo, você entende mais o que seus avós queriam dizer. Eu tenho certeza que você, quem nos ouve, também deve ter escutado uma porrada de frase dos seus avós, que você foi entender, foi caindo a ficha muito depois, porque tem uma coisa que avô e avó faz, e vocês comentam aqui embaixo pra mim, é ter umas frases assim, né? Opa, é legal. Água mole em pedra dura. Várias. Acho legal. Vamos pôr aqui embaixo as frases que vocês ouviram. De vó. Frases de avós. Frases de efeito de avós. E aí, teve uma vez que eu tava no DL, e aí a Viviane falou essa frase pra mim. Eu falei assim, nossa, a frase. Aí começou a fazer sentido. Às vezes, você sofre muito mais
É a vida inteira em amarelo. Pela ansiedade que você passa ali, todos os dias, antes de decidir, do que você sofreria se você sofresse de uma vez só. Exatamente. Um dia decidisse, né? Eu lembro dela dizendo, ela falava, mais vale um dia de vermelhão do que a vida inteira de amarelão. E muitas vezes eu quero falar com você, você que está vivendo isso, está vivendo amarelão dia após dia, sem tomar decisão. Sem tomar decisão. Toda decisão tem uma consequência, mas o medo de tomar decisão faz com que você viva no amarelo o tempo inteiro, naquela zona de conforto, naquela vida morna que você decide, não é que você decide, é o que você acredita que é possível, sem passar para um vermelhão, onde eu vou tomar uma decisão, a partir de então eu mudo os meus resultados também, né? Acho que o medo impede muito a pessoa de sair do amarelo, né, Carol? Com certeza. E eu já puxo, inclusive, para você que sente que muitas vezes tem todo um planejamento, né? Sei lá, eu quero ganhar massa magra, quero, sei lá, subir de cargo no meu emprego. Você até tem um planejamento, mas você acaba sendo levado por uma má administração de emoções ou um padrão comportamental que você tenta mudar e não consegue. Você tenta fazer alguma coisa, mas não vai. Isso também depende da sua decisão. Eu vou deixar aqui o link para você do Jornada do Autoconhecimento. Lá, o Natan faz um mapeamento de quais são os padrões que você precisa mudar e você já consegue aplicar agora. É uma decisão que você tem para tomar. Você pode decidir embarcar nessa jornada junto com o Natan. Eu tenho certeza que você vai ter resultados excelentes com isso. Exercícios práticos, fáceis, rápidos, de você poder colocar em prática, assim, trazer a consciência. O que ele faz durante a jornada? Ele traz a consciência e propõe um exercício para você fazer a mudança. A gente só consegue mudar um padrão ou um comportamento quando a gente toma consciência dele. Enquanto ele está inconsciente, você só consegue enxergar o resultado, mas você não enxerga o padrão ou o comportamento que está te atrapalhando. Então, ele vai trazer a consciência e aplicar um exercício para que você possa mudar aquele padrão. Gente, entre nesse caminho de evolução. A gente aqui se esforça mesmo para que você possa dizer um sim para a tua vida, dizer um sim para uma mudança que vai mudar completamente os seus resultados, que vai fazer você ter outra vida. Eu sei que muitas pessoas aqui ouvindo esse podcast, Carol, e a gente mesma, eu mesmo já passei por situações assim, mas e se eu fizer isso? E se ficar pior? Você entendeu? A gente começa a colocar um monte de medos e viver numa vida de zona de conforto. Mas será que zona de conforto te leva a realizar os objetivos que você quer? Eu já vou avisando você que está em casa. Vai ficar pior, tá? Vai. Você está fazendo um negócio automático, certo? Determinado processo. Já está no seu automático. Você faz em 5 minutos. Aí você precisa mudar o padrão para ficar, sei lá, melhor. No começo você vai demorar 10. Já tô te avisando. Por quê? Porque você vai precisar readaptar. Só que os 10 que você levar vai trazer 50 vezes mais resultado para sua vida. E, eventualmente, assim, se você colocar em prática aquilo que é ensinado, você vai ver que daqui a pouco você está gastando 5 minutos, porque você já acostumou, com um negócio muito mais eficiente do que você passasse a vida inteira gastando 5 minutos com um negócio que não te traz resultado. Então, tem isso também. Já vou avisando, vai piorar, porque antes de melhorar, piora. Exatamente. Antes de melhorar, piora. Porque, na verdade, o que acontece? Quando a gente vai mudar um padrão, ou a gente vai desenvolver uma competência que não é uma competência que eu tenha desenvolvido em mim, por exemplo, às vezes eu preciso ser mais organizada. A organização não é uma competência que eu tenho de uma forma inconsciente, ou seja, não é algo que eu faça habitualmente. Eu não sou uma pessoa organizada, a partir de agora eu quero ser organizada. É lógico que quando eu começar a usar essa competência,
parece que eu dei um passo para trás, porque vai demorar mais, não é algo que eu não estou acostumada a fazer aquilo, não é algo que está na minha competência inconsciente. Então, até eu trazer isso para uma competência consciente e depois desenvolver uma competência inconsciente, demora. Então, parece que eu dei um passo atrás. Não é que parece, eu dei um passo atrás para desenvolver uma nova competência, para que eu possa dar 2 passos para frente. Agora, o que a gente não pode é se habituar com as competências que a gente já tem desenvolvidas, porque às vezes a gente se apoia só numa competência que a gente já é boa, ou a gente já tem desenvolvido. Tudo bem, aquela competência você já tem desenvolvida, mas eu posso ampliar as minhas competências para que, se eu quiser ser organizada, se eu quiser ser ativa, se eu quiser ter uma boa comunicação, ou seja, eu ter várias competências para que eu tenha performance em várias áreas da minha vida. Então, eu acredito muito nesse dar um passo para trás para 2 para frente. Né? Uhum. Você me fez lembrar outra frase de vó. Quase de vó. Escreve aí se vocês já ouviram essa também. Como é que é? Para quem tem martelo, todo parafuso é prego? Exatamente. É por aí. Você separei aqui 3 emoções que talvez você esteja querendo evitar e você não percebe. E eu quero que você faça a reflexão. Pode ser que não seja essas 3, pode ser que seja uma 4ª, mas que você faça essa reflexão. A primeira a gente já falou, que é a ansiedade. O que é a ansiedade? A Viviane já explicou para vocês. É quando existe um gap entre o nível de habilidades que aquela tarefa que você quer fazer exige e o nível de habilidades que você acha que você tem. Ou seja, o seu senso de autoeficácia. O que é autoeficácia? É o quanto você acredita que as habilidades que você tem são capazes de resolver problemas no mundo, né? Sobreviver ao mundo. Esse é o seu senso de autoeficácia. Quando a tarefa está muito alta, ou você acha que a tarefa é muito alta, você vai travar. Ou se você tem poucas habilidades, ou você acha que tem poucas habilidades. Se realmente o nível da tarefa realmente está muito alto, faz passinho por passinho. Divide em microtarefas. Cria uma meta menor. Isso. Assim você diminui esse gap, você consegue Exatamente. Colocar em ação mais rápido. Se você acha, se de fato você não tem habilidades para isso, pensa assim, qual que é o meu 80-20? Qual que é a habilidade que se eu desenvolver agora, eu vou conseguir ficar mais confortável para essa tarefa? Mas aí você vai lá e faz. Exatamente. Para executar. Não fica só no campo das ideias, estudando, nunca coloca em prática, porque você nunca vai descobrir quais habilidades você precisa enquanto você não entrar no campo de batalha. Exatamente. Sinto informar, mas é verdade. E aí você vai diminuindo esse gap. Além das habilidades que de fato te faltam, na maior parte das vezes você tem, só que você não tem autoestima para sustentar. Mas você já tem. Você só precisa perceber. A falta de autoestima é um problema seríssimo, porque quando falta autoestima, você começa a acreditar que você não tem a competência ou a habilidade para fazer qualquer coisa. Então, esse talvez seja o primeiro passo. Se está faltando autoestima, eu tenho que trabalhar a minha autoestima para que eu eleve a minha autoestima na capacidade de realização das coisas, para que eu faça isso. Como que a gente eleva a autoestima? Realizando objetivos, não tem outro jeito. Então, começa com algo fácil para que você realize. Eu sempre, em processo de coaching, eu sempre falo, você tem um objetivo e eu preciso realizar isso, começa com algo fácil, que seja fácil de realização. Fácil, rápido acesso, faz aquilo. Você conseguiu fazer aquilo, passa para uma média execução. Primeiro, uma fácil execução, depois uma média execução de dificuldade, depois difícil execução. Porque se você vai passar para o difícil de uma vez, o seu sistema de crenças vai falar, não, eu não consigo fazer isso, não vou fazer. Agora, se você pega algo que é fácil você fazer, eu quero correr. Não é uma habilidade que eu tenha. Mas então, a partir de amanhã eu vou correr 20 quilômetros. Não vai correr 20 quilômetros. Você não vai correr. O que você pode fazer amanhã? Eu vou correr 1 minuto e andar 5. Isso eu posso fazer. Aí, no outro dia, eu vou correr 2 minutos e andar 3. E assim a gente vai melhorando as ações, as competências, através da melhoria da ação, da dificuldade de ação, né, de agir. É por aí. Com certeza. A segunda emoção que talvez você esteja vivendo, que faz você procrastinar, é a rebeldia.
Quando você recebe uma tarefa, alguém manda você fazer alguma coisa e você já fica, Que saco. tinha que vir daquela pessoa, essa rebeldia, eu não vou fazer o que os outros mandam. Eu não sei que interpretação você teve no passado, quando você era mais jovenzinha, que trouxe esse senso de rebeldia, mas o que você tem que se perguntar para sair desse padrão é: a tarefa me aproxima dos meus objetivos? Essa tarefa, ela vai me fazer, por exemplo, dentro de um contexto empresarial, que eu quero crescer para o próximo cargo. Essa tarefa, ela vai me fazer crescer para um próximo cargo? Então, engole o orgulho e faz a tarefa. Eu já me peguei fazendo isso. O aprendizado, ele não vem só das pessoas que você admira. O aprendizado também está no seu chefe mala, que te pediu para fazer uma tarefa. Porque às vezes a tarefa que você fez, que ele pediu, que você tem a rebeldia porque você detesta o cidadão, porque o cidadão é chato mesmo. Mas é essa tarefa que vai fazer o supervisor dele olhar para você, entendeu? E ver um potencial e querer fazer vocês dois subirem, enfim, pro próximo cargo. Então, essa rebeldia também atrapalha algumas pessoas, Com né? certeza. Com certeza. Isso aí que você está falando é pensar assim, quanto da minha adolescência eu estou trazendo para isso aqui, né? Eu acho que é bem por aí mesmo, né? De falar, já vem ele me encher a paciência, entendeu? Então, eu vejo até, se a gente for pensar na psicologia, você fazendo uma transferência da pessoa para a tarefa, né? Não gosto da pessoa, automaticamente eu não gosto da tarefa. Então, é separar isso e pensar exatamente, olha, o que foi me pedido me faz evoluir? Vai me desafiar a desenvolver competências e habilidades? Eu vou precisar me esforçar para desempenhar algo melhor para mim? Né? E sem olhar quem está pedindo, né? Porque se eu fizer transferência, aí não vai mesmo, né? Com certeza. Exatamente. Um outro item, o terceiro item que eu separei para vocês pensarem é o tédio. O quanto você está querendo evitar o tédio. Por exemplo, você tem uma tarefa que é chata, sei lá, preencher uma planilha, fazer um relatório. E você tem o celular, que tá dando descargas absurdamente altas de dopamina fásica no seu cérebro. Se você não entendeu nada do que eu acabei de falar, volta lá no vídeo de vícios, mas termina esse, porque você tem que colocar em prática isso que a gente vai falar. Aí vai lá depois no vídeo de vícios. Não tem como competir, não tem o que eu faça, nem se eu enfeitar a planilha do Excel de rosa com florzinhas, deixar um layout muito atraente para você, não vai compensar o que você vê de excesso de estímulo na rede. Se você está querendo evitar o tédio, você vai sempre perder, porque a disciplina envolve o tédio. Tédio faz parte, você precisa aprender a conviver e amar o tédio. Eu já falei isso pra vocês também no episódio acho que foi um de metas. Vamos deixar na descrição. Mas eu acho que foi o episódio de metas que eu falei isso pra vocês, que tem um pesquisador que chama Daniel Chambliss. Ele queria descobrir qual que era a grande diferença entre os nadadores. Ele estava olhando no ponto de vista de alta performance no esporte, né? Que estavam nas top categorias e o restante dos nadadores, ou de nós, né? Seres humanos normais. E ele queria ver quais eram as diferenças, né? Do ponto de vista biológico, do ponto de vista do que eles se alimentavam e o que eles faziam, e ele acompanhou passo a passo da vida desses caras, todos os dias. E o que eles faziam, e ele fazia a rotina junto lá com os caras. E aí ele chegou na impressionante conclusão de que a excelência é trivial. Se você filmasse a vida desses caras e colocasse num cinema para as pessoas assistirem, elas iam dormir nos primeiros 2 minutos de filme. A pessoa acorda, aí ela vai treinar, aí ela come, aí ela dorme, aí ela acorda, aí ela vai treinar. Aí ela come. Sempre a mesma comida. Ou o mesmo número de horas de treino. A planilha vai mudando, né? mas a mesma hora de treino, a mesma hora de sono. E no mesmo horário ela acorda, e no mesmo horário ela come, e no mesmo horário ela treina, e no mesmo horário ela dorme, e por aí vai. Ou seja,
A excelência nada mais é do que um aglomerado de tarefas que isoladamente nada tem de especial. Nada tem de especial eu acordar todos os dias às 6 horas da manhã. Nada tem de especial eu comer a minha comida. Mas quando eu repito isso ao longo do tempo, de forma persistente, a excelência vem. É a soma dos detalhes que a gente não presta atenção às vezes que faz a diferença. E é um tédio que você vai ter que acostumar. É o mesmo tédio. Eu não sei se você que está em casa gosta de cinema, se você é um cinéfilo, mas tem o Nouvelle Vague, que é o movimento de cinema francês, europeu, enfim. Os caras ficam com aquela câmera, nada acontece. Sei lá, 1 hora de filme, nada acontece. Você continua com aquela câmera lá, os caras vivendo a vida normal. Essa nossa ideia de que todas as coisas na nossa vida tem que parecer um filme da Marvel, não é assim que funciona. Né? Você vai ter que aprender a lidar com o tédio. E aí, eu até gravei um vídeo no Instagram, depois se vocês quiserem ver, entra lá no A Carol Meirelles, falando pra você o que você pode fazer quando você tem uma tarefa tediosa pra executar. E aí eu dou umas estratégias aí pra vocês. Eu passo o estudo científico, você pega o estudo científico lá, que eu não vou passar agora, porque aí vai fugir muito do tema. Vamos lá. Tá. Então, antes disso, né? Antes de passar as 3 perguntas que você vai sair daqui tendo respondido, e para já aplicar aquilo que você quer fazer na sua vida hoje, eu vou passar o recado mais uma vez para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com uma pessoa que você sabe que vai se beneficiar com o tema. Acho que qualquer pessoa vai se beneficiar com o tema, né? Porque procrastinação é um negócio assim... Em alguma área da sua vida você faz isso. Você precisa só trazer consciência. Em que área da tua vida você está procrastinando? Né? Em relação à sua saúde, em relação ao seu desenvolvimento intelectual, em relação ao relacionamento, em relação ao seu profissional, em relação ao seu financeiro. Em relação ao seu desenvolvimento de habilidades comportamentais. Exatamente. Que muitas vezes você fica lá estudando toda a parte técnica e nunca acha que está suficiente para começar alguma coisa, mas é porque... Justamente está faltando habilidade comportamental. Quantas vezes a gente ouve, nossa, gente, eu recebo pedidos de informações de curso, por exemplo, do DL. Gente, eu não dou conta, às vezes, de responder num dia, de tantos pedidos que eu tenho de informação. Mas e você pegar e falar, sim, eu vou? A procrastinação que a pessoa... Depois eu vou, quando é o próximo... O próximo é assim, eu acho que é um treinamento que teria 10 mil pessoas inscritas. Quando que é o próximo? É a primeira coisa que a pessoa faz quando eu faço um convite a entrar num caminho de evolução, de desenvolvimento. Mas quando que é o próximo? Gente, eu nem falei a data desse. A pessoa aí quando é o próximo. Ou seja, a procrastinação, a vontade de sempre deixar para frente. Se ela soubesse o quanto a vida dela vai mudar e ela vai conseguir crescer absurdamente depois que ela sair do dela, eu não pediria o próximo de jeito nenhum. Mas assim, enfim. Falar, vou. Né? Eu falo assim, se você soubesse, você não me pediu o próximo, você teria ido no anterior. Né? E a gente acaba. Se você não tomar cuidado, se você não viver se você quiser viver no automático, você vai fazer isso. Você vai sempre procrastinar uma decisão que você tem que tomar, uma mudança que você tem que fazer. Então, é a hora que eu tenho que olhar para mim e falar assim, o que está bom, o que não está bom? Como que eu posso fazer para melhorar? O que eu tenho que fazer? Onde que eu estou procrastinando? Em que área da minha vida eu estou fazendo isso? E aí, tomar a decisão e falar assim, cuida da tua vida. O maior bem que você tem de todos é a tua vida. É o teu tempo, como a gente começou. É o teu tempo, é a tua vida. Quando a gente fala de tempo, é a vida. É a tua vida. A sua vida está passando, você está gastando sem saber com o quê e sem saber o quanto você tem. Porque mais Lembra tarde do você Sêneca. vai falar assim, nossa, eu deveria ter feito isso antes. Eu deveria ter tomado essa decisão antes. Né? A gente sabe que a gente faz o melhor que pode com os recursos que tem, mas a gente tem que buscar recursos, então. Se eu posso fazer melhor que eu posso com os recursos que eu tenho, então que eu busque recursos para fazer isso da melhor forma. Né? Com certeza. E vamos lá, vou deixar os links aqui embaixo. Vamos lá para as 3 perguntas que você vai responder agora para você executar
hoje aquilo que você se comprometeu. Tem um estudo, inclusive, eu não sei qual que é esse estudo, mas a Nike usa isso no aplicativo deles, quando você vai fazer a inscrição, eles já colocam assim, você vai fazer a programação do seu primeiro treino no aplicativo, do Nike Training Club. Você bota lá seu peso, sua altura, para ele sugerir o treino que é para você fazer. Aí ele coloca quando você vai começar, para ele conseguir ajustar, né? Tem uma mensagem gigante assim. Estudos mostram que pessoas que colocam para começar no mesmo dia têm, sei lá, 90% de chance maior de continuar. Não coloque para segunda-feira. Eu não sei se tem essa mensagem ainda lá. Eu acho perfeito, porque todo mundo vai começar na segunda-feira alguma coisa. E porque a motivação inicial lá na segunda-feira, seu cérebro, a sua memória de trabalho já vai ter esquecido já dessa motivação que você tinha. A sua memória de trabalho, ela trabalha no curto prazo. Então, no dia que você colocou... Bom, enfim, é pra você fazer hoje. Vocês entenderam, né? Tá bom. As 3 perguntas que vocês vão responder. Primeira, o que eu venho evitando ultimamente? Essa é a primeira coisa que você vai responder. Segunda coisa que você vai responder. Qual é a emoção que eu tô evitando sentir nessa tarefa? Qual a emoção que eu tô com medo de sentir? Mas aí medo é emoção. Qual a emoção que eu tô evitando sentir? E aí, a terceira pergunta. Se eu não tivesse esse medo, o que eu faria hoje? Hoje, eu não tô falando para você resolver todo o problema. Tô falando dentro do que é possível fazer hoje. Se você não tivesse medo, o que você faria? Essa é a pergunta que você vai responder. E essa pergunta, essa resposta que você vai executar. É o que você tem que fazer. Mas se você responder essa terceira, você está com preguiça? Responde só a terceira. Mas aqui ele não vai ter que saber, não vai saber. Porque a terceira já te responde tudo. Se você não tivesse medo, o que você faria? Você já tem a resposta. A maioria das vezes que a gente não faz alguma coisa, é o medo que você tem. Ou pela falta de habilidade, ou das consequências, etc. Ou do futuro que não está na tua mão garantir. Mas se você não tivesse medo, o que você faria? É isso que você tem que fazer. Agora, como, né? Como que eu vou fazer isso? E aí vamos para as estratégias, né? Põe as 3 perguntas embaixo, Carol, para o pessoal. Essas são as 3 perguntas e eu quero muito que você consiga sentir um alívio na hora que você deitar na cama hoje, depois de ter escutado esse episódio. Tirar esse peso do ombro. Eu acho que se eu puder ajudar alguém que está nos ouvindo a tirar um peso do ombro, que eu sei que é pesado, já vai me trazer um alívio aqui desse lado da tela também. Eu vou ficar muito aliviada se você conseguir também resolver sua vida, porque é isso que a gente faz, né? No podcast toda semana. Exatamente. Encontrar maneiras de talvez ajudar alguém que está nos ouvindo a tirar o piano das costas. Puxar o fiozinho do novelo de lã, né? Você começar a agir. Puxa o fio e começa a agir. Quando você começa a agir, você vai ter um resultado que pode ser favorável ou não. Mesmo que não tenha sido favorável, o que você aprendeu com isso e o que você precisa desenvolver? Ou seja, eu entrar num caminho de buscar. Não é sempre que a gente vai agir que vai ter resultado positivo. Embora eu acho que vai ser positivo da mesma forma. Se não funcionar, você vai aprender. Né? Se não foi o que era favorável, você aprendeu alguma coisa. Ou seja, você avançou. De qualquer forma, você avançou. O que não pode a gente achar é viver uma vida conformada. É o que deu. É o que eu pude fazer. Não, eu não consigo fazer mais do que isso. Consegue. Você só não achou o caminho ainda. Isso aí. Só isso. É o que a gente falou, sem ser no episódio anterior, no outro. Todos os dias, levantar e pensar, como é que eu vou fazer agora para aumentar as minhas probabilidades? Vou aumentar as minhas probabilidades, eu vou aumentar as minhas probabilidades, dia após dia, pensando em como é que você vai fazer para aumentar as suas probabilidades de sucesso. E aí você chega lá, eu tenho certeza de que de alguma maneira você chega lá, como já diria Ayrton Senna. Eu vou deixar os links, eu vou deixar o link do Jornada do Autoconhecimento aqui embaixo, o Inex Oficial no Instagram para você seguir. Dia após dia a gente coloca conteúdo para você se manter firme nos seus objetivos.
Os nossos instas pessoais também a gente vai deixar aqui embaixo, a Carol Meirelles, Viviane Lauren. E eu vou deixar para você o próximo vídeo que vai fazer você desenvolver muito a sua capacidade de gestão do tempo, a arte de fazer acontecer. Vou deixar esse episódio, clica na tela e a gente se vê semana que vem. Até a próxima, tchau, pessoal. gente.